É evidente que a vitória do Inter sobre o Grêmio no Clássico Grenal faz com que os jogadores tivessem uma espécie de desabafo, que foi refletida nas provocações após a partida acabar. Mas não foi só dentro do campo, dos jogadores, que esse desabafo aconteceu. O presidente Alessandro Barcelos disparou, de maneira elegante, mas disparou na entrevista coletiva após o jogo. E aqui eu trago os melhores momentos. E quem Alessandro Barcelos cutucou após a vitória no Grenal. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar de Internacional. O pai tá de férias, o pai tá de férias, o pai tá de férias. Da Band, do A Dupla não. Aqui seguirei atualizando as informações do Internacional. E eu vou falar especificamente sobre algo que não deu para abordar muito no Diário do Inter KTO, que é o desabafo do presidente Alessandro Barcelos depois que a partida contra o Grêmio ela acabou. O presidente Alessandro Barcelos, ele, claro, celebrou muito a vitória, ele defendeu o grupo de jogadores em diversos momentos durante a entrevista, em diversos aspectos também, tanto dentro de campo quanto também em relação às provocações, e de alguma maneira defendeu a sua direção, defendeu a cúpula diretiva. E para isso, o presidente Alessandro Barcelos deu algumas cutucadas em algumas pessoas. E eu vou trazer tudo isso aqui nessa espécie de desabafo que o presidente Alessandro Barcelos deu na entrevista coletiva pós-jogo. O primeiro ponto que eu trago é um desabafo do presidente Alessandro Barcelos em relação às críticas que existem na cúpula diretiva sobre a interferência que o Inter deve ter institucionalmente no extracampo. Foi falado durante a semana que o Inter ele deveria se posicionar mais, encostar na comissão de arbitragem. Foi cobrado, por exemplo, como o vice de futebol do Grêmio, ele falou com o Gaciba e o vice de futebol do Inter não. O presidente Alessandro Barcelos começou a entrevista fazendo agradecimentos especiais a todo mundo que participou da vitória no Clássico. E ele defendeu a sua direção e falou isso aí, confere. A preocupação com uma arbitragem que fosse uma arbitragem de fora do estado e com impulso para segurar um clássico nervoso. Todas essas preocupações foram tratadas. É que a gente não fica falando muito. A gente trabalha aqui no Beira-Rio. E às vezes a gente, inclusive, é chamado a atenção porque não fala. Mas não tem que falar, tem que trabalhar. E aqui a gente trabalha. E trabalha muito. A gente trabalha junto aos órgãos que organizam o futebol, a gente trabalha junto ao governo do estado, a gente trabalha junto à vigilância sanitária, a gente trabalha junto aos órgãos de segurança, a gente trabalha junto, apoiando as iniciativas do juizado do torcedor, a gente trabalha junto, porque a gente sabe que isso é que faz a diferença. Agora, para quem foi essa crítica? Essa crítica vai para uma parte da torcida que protesta muito em relação a esse tema. Há uma parte, inclusive, da oposição política, muita gente que nas redes sociais fala e reclama que, às vezes, o presidente Alessandro Barcelos parece um pouco passivo nessa representação institucional do clube, e contra a parte da imprensa. Eu vou fazer aqui o meu meia-culpa. Meia-culpa não, mas vou acolher o pau, como falou o Denis Abraão, para o pessoal da Band. No Donos da Bola, essa é uma crítica que, vez que outra, ela é recorrente. Fabiano Baldassi, por exemplo, já falou disso durante a semana, que o Inter tinha que se posicionar, que o Inter tinha que tentar condicionar a arbitragem, que o Inter tinha que ir para cima do Gaciba, e essa fala do presidente Alessandro Barcelos é uma resposta para esse grupo de pessoas, da torcida, da oposição e também da imprensa, as pessoas que contestam que o Inter não é tão ativo nos bastidores. O presidente deu um recado: olha, a gente é ativo nos bastidores, só que a gente não fala, a gente trabalha e fica na nossa. O segundo desabafo, a segunda cutucada que o presidente Alessandro Barcelos dá, ela foi talvez a mais forte, porque ela vai em relação a tudo aquilo que foi dito na semana pré-Grenal. E aí sim, vou acolher o pau novamente. Inclusive, foi na minha pergunta que o presidente Alessandro Barcelos fez essa espécie de discurso. Ele nem respondeu a minha pergunta. Eu perguntei para ele o desabafo dos jogadores no Clássico Grenal e ele montou um discurso ali de agradecimento e também de algumas cutucadas e elaborou esse discurso na minha pergunta, acabou não respondendo, mas deu muitas declarações importantes. E ele finalizou essa declaração falando e respondendo a mim. Teve uma resposta para o Taigor Jank ali, teve uma resposta para o pessoal do Donos da Bola, para o João Batista Filho,
Donas da bola pro JB. Teve uma resposta pro pessoal da Rádio Gaúcha, pro Maurício Saraiva é o Renzo, pro Maurício Saraiva, pro André Silva da Rádio Gaúcha, que também falou sobre isso, algo muito parecido comigo, de que a gente duvidou de que o Yuri Alberto e o Moisés estavam machucados, quando o Internacional anunciou que eles estavam machucados. E a gente inclusive questionou, peraí, o Inter comunicou que o Moisés ficava 2 semanas fora, e agora ele jogou o Grenal? Como assim? O presidente Alessandro Barcelos deu uma resposta sobre isso. E a gente confere aqui agora. Eu vou me esticar um pouquinho aqui, porque eu acho que é fundamental falar com o torcedor. Torcedor que ouviu muita coisa essa semana. E para aqueles que falam em subestimar a inteligência, o 7-1 do futebol brasileiro ainda não terminou, porque tem gente que mede os outros pela sua régua. O Internacional é sério. Eu tenho aqui, e estou convidando aqueles que duvidaram, os exames de imagem do Yuri e do Moisés. Podem vir aqui. E não tem antiética aqui. Os jogadores autorizaram mostrar o exame e os médicos também. Estão convidados essa semana para vir aqui. E aí a gente começa a conversar num outro patamar. E não subestimem a inteligência do Internacional. Eu já vou dizer, tá? Tem uma coisa aí que me incomoda. Eu vou abrir um parênteses. Eu achei que a fala do presidente Alessandro Barcelos, no total, ela foi boa. Mas tem uma coisa que me incomoda. Aplauso em coletiva me incomoda, tá? Porque, vamos lá, a gente não tem a possibilidade de estar na sala de imprensa junto e olhando para o presidente Alessandro Barcelos. Essa entrevista ela é virtual. E o ambiente da entrevista coletiva, ele não é um ambiente de claque, ele não é um ambiente de aplauso, ele é um ambiente onde nós perguntamos aquilo que queremos e o presidente responde aquilo que quer. O presidente não está jogando em casa na entrevista. Esse é o ponto. E quando existe esse ambiente, e esse ambiente existe no Grêmio também, tá? Eu vou lembrar aqui, vocês lembram quando o João Batista Filho brigou com o Renato, recalcados da bola? Tinha um bando de conselheiros no fundo da sala de imprensa que aplaudiu também. Muita gente achou até que os outros repórteres haviam aplaudido. Não, eram os aspones que aplaudiram. Eu não gosto desse tipo de aplauso em entrevista coletiva porque tu condiciona um ambiente. E aí daqui a pouco, o repórter faz uma pergunta pertinente e a fonte, o presidente, o técnico, o jogador responde uma bobagem, os outros só no aplauso ganham. Dá um ambiente de grito, dá um ambiente hostil, que eu não gosto. Entrevista coletiva eu acho que tem que ser um ambiente neutro. Quando a gente faz uma crítica, a gente não convida as outras pessoas para ficarem aplaudindo quando o jornalista faz uma crítica. Não gosto, tá? Mas é uma opinião pessoal que me incomoda. Aparentes fechado nem é mais importante disso, mas acho que vale destacar aqui. A fala do presidente Alessandro Barcelos ela foi bem correta. E como eu falei, foi endereçado para essas pessoas. Para mim, para o João Batista Filho, para o Maurício Saraiva, para o André Silva. E foi mesmo, tá? Tenho confirmado que foi para essas pessoas e tá tudo certo, o presidente está no direito dele. O que eu falo? Eu duvidei. Eu duvidei que o Yuri Alberto esteve machucado. Eu duvidei que o Yuri Alberto sentiu no aquecimento. Se o presidente me mostrar os exames de imagem, eu não vou ter o que falar. Desculpe, errei. Eu não dei informação, eu não afirmei que o Yuri Alberto não tinha se machucado. Mas a leitura era óbvia, todo mundo fez essa leitura. E eu não acreditei na versão oficial do Internacional. Esse foi o ponto, eu não acreditei. Ele disse que vai colocar os exames à disposição. Já estou conversando com meu amigo Thiago Rocha, assessor do presidente, para ter acesso a esses exames de imagem. E aí eu trago aqui para vocês a confirmação do Internacional. Mas é isso, o presidente está no direito dele, eu acho que ninguém está fora da sua razão e ele colocou essa palavra dos exames de imagem, enfim, eu estou aguardando, estou esperando para receber esses exames de imagem, porque, enfim, uma prova interessante a respeito do que aconteceu na semana de preparação do Internacional pré-Grenal, tá? A última foi em relação às provocações. O presidente Alessandro Barcelos ele foi questionado sobre o que representava tudo aquilo que aconteceu no pós-jogo, as provocações, a briga, mas principalmente a atitude dos jogadores do Internacional, do Patrick de ir na arquibancada e pegar caixões e levar para o campo. E o presidente Alessandro Barcelos respondeu: não é difícil de saber para quem foi a corneta. Os episódios são episódios de quem tem primeiro vergonha na cara, segundo sangue. Aqui tem sangue. Vou ficar aqui dando discurso com os jogadores, a minha linguagem é outra. Mas podemos falar de cabelo no peito, de não sei mais o que, qualquer coisa. Mas não vamos falar disso. Vamos falar de sangue. Aqui tem sangue. Todo mundo aqui quer ganhar também.
Às vezes a gente não consegue ganhar por uma razão ou outra. Mas pode ter certeza que não falta sangue. Bom, para quem foi essa cutucada, não preciso trazer muitos detalhes, né? Pro Grêmio que debochou dos jogadores do Internacional quando ganhava Grenais, pro Grêmio que tem na palavra do seu vice-presidente de futebol, Denis Abraão, essa de cabelo no peito, de tem que ser macho, ele até ironizou essa fala do dirigente gremista, e foi a flauta que o presidente Alessandro Barcelos tocou pra cima do Denis Abraão. Não acho que tenha sido uma flauta injusta, tá? Acho que foi uma fala condizente, foi uma fala pertinente do presidente Alessandro Barcelos. Mas claro, um desabafo. Se o Inter tivesse empatado o Grenal, é evidente que ele não teria dado essa entrevista. Ganhou, descarregou, desabafou e deu umas cutucadinhas, como você viu aí. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui no Adulto. Beijo!